boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Lab Moda Cast, certo? Aqui diretamente do Senai, CT Gás. E o tema de hoje vai ser sobre mídia e a importância dessa divulgação de tendência na moda. O que você acha, Thales? Eu acho assim, como elemento de passo colaborativo, eu acredito que a mídia ela tem um fundamento principal de trazer o consumidor para perto do produto final, digamos assim, Sim, em vários âmbitos. E sendo um veículo de conexão, a mídia digital principalmente, não desmerecendo a mídia física. física, que eu amo tanto, não troco uma revista digital por uma Vamos revista chegar nesse física. ponto já já. Mas, assim, eu acho ela fundamental para atender certas necessidades que o público tem e a maioria do público não tem o alcance efetivo daquela matéria. Então, acho que o digital traz esse laço conectivo do consumidor com o produto final, ou seja, qual seja o produto que o consumidor deseja. Muito bem. Eu sou o professor Dinédio Fonseca, sou professor de moda aqui do Senai, e este é o nosso aluno do curso Técnico em Design de Moda. Ou, Vamos começar com essa polêmicazinha aí de sim, mídia digital versus mídia física. sim, Eu sou millennial, eu amo uma mídia sim, física, eu gosto dessa coisa da revista, dos livros, sabe? exato. Acho muito É uma bacana. coisa que está literalmente dentro daqueles que gostam e apreciam a arte de rabiscar livros e revistas. É, Eu não deixo de comprar uma revista física porque ela traz o prazer de você segurar a revista, você folhear, de você sentir aquele cheiro até plastificado que revista nova tem, de você entender o que está por trás, entender as matérias, esmiuçar mesmo o produto. O digital tem sua facilidade, uma vez que você não vai sair carregando para cima e para baixo uma e é mais revista. democrático. Exato. No entanto, existe o ato da compra. É como comprar uma roupa. Eu acho que esse mecanismo inicia no ato de compra de roupa, digamos. Por exemplo, eu não compro roupa pela internet. Não que eu não confie, mas porque eu preciso sentir o produto. Da mesma Uhum, maneira, como um editorial de uma revista, eu preciso ver aquilo. sim. Parece que eu estou lá nas fotos, parece que eu pertenço àquele produto, mas eu não troco. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho que gosto até de traçar um paralelo da moda com a música, Sim, né? Que há um tempo atrás, logo quando surgiu a mídia digital também na música, nossa, era considerado o fim do CD, DVD e vinil. Hoje a gente vê que a cultura do vinil tá voltando com tanta força, principalmente para itens de colecionador e sim, tudo. E a gente vê artistas pop do momento, como por sim, exemplo, sei lá, uma Rihanna da vida, uma Katy Perry, Beyoncé, enfim, que apesar de ter seus enormes números, seus gigantescos números nas mídias digitais, elas não abrem mão de lançar uma mídia física e exato, em vinil, exato. né? E eu acho que a moda está seguindo bem por esse caminho, quando a gente pega, por exemplo, a Ellie. Sim, com certeza. Mas tendo como referência a sua citação, eu acho que tem muito a ver com aquele sentido do próximo. Ou seja, eu tenho aqui, existem várias plataformas hoje de música, temos como seu ponto de referência, Spotify, por exemplo, que eu posso ter tudo. Sim, Só que da mesma maneira que eu tenho meus preferidos aqui, eu tenho meus preferidos na minha estante. São os mesmos produtos, os mesmos artistas, só que é o prazer do ter, é o prazer de passar para ali e ver. a sensação de posse, quando ela é Exatamente, material, fica exato, muito mais aflorada, né? exato. Então, é exatamente levando em consideração revistas. Por exemplo, eu tenho um consumo até exagerado de revistas. É uma coisa que eu gosto de comprar, de consumir. E hoje eu vejo que, levando em consideração o nicho brasileiro, as construções de mídias nacionais físicas, elas estão decaindo em qualidade e aumentando em preço. Por exemplo, posso citar nomes? Bem, Vamos. existe revistas nacionais que estão com preço muito alto,
para que um dia foram. Ok, está muito alto, levando em consideração que um dia já foi. Mas, se a gente for atrás, por que esse valor, tem uma justificativa, como todo produto de moda tem uma justificativa Claro. pelo valor que custa. Mas, assim, se a gente vai pagar um valor X por um produto físico, é porque, primeiro, gostamos do produto, da marca em si, nos interessamos pela matéria disponibilizada e eu gosto da capa. Então, eu compro revista e livro pela capa. Eu julgo mesmo. Livros a gente talvez não julgue pela capa, mas a revista Mas a sempre revista, julga. assim, por quê? É o que atrai o consumidor. Então, assim, eu vejo que dentre o ramo nacional nós temos o quê? Bazar, Vogue, Elle, Cláudia e Glamour. São as revistas voltadas principalmente ao público feminino, mas que elas interagem com os movimentos de moda. Sim, Então, dentro desse nicho de 5, 6 marcas conhecidas, digamos assim, hoje, ao meu ponto de vista, existem só três que estão ali num nível interessante em relação conseguiram sobreviver. a isso, que é os que eu acho que eu consumo até hoje em relação à beleza de capa, beleza, assim, beleza material física, conteúdo e preço. Porque é aquela questão, custo-benefício, como a Elle que você citou. A Elle é uma revista que ela é de nicho, ela tem um valor super alto, assim, ela custa a ele feminina custa R$ 68. Só que E é um produto de colecionador. isso, porque agora eles estão com essa roupagem de Isso. produto de É colecionador. um araudo. Eu digo que a Elle não é uma revista, é um araudo. Porque são capas muito bem trabalhadas, são matérias muito bem feitas, polidas, que você se preocupa. Existe uma preocupação com a imagem que está sendo vendida ali. Sim, Não é um catálogo de venda de produto como a Vogue se tornou. Que a Vogue hoje é um catálogo de produto. Se a gente abrir hoje, folhear, os poucos editoriais que tem vão ser pouquíssimos contextos e muitas imagens. Ok, imagem vende. Temos o Instagram como a maior ferramenta de venda do mundo. No entanto, a gente está interessado num textinho, quem é da área, principalmente. porque Saber o conteúdo, saber por que fulano está fazendo isso, porque opiniões exatamente, de e é fundamental, especialistas. porque como a gente vive da opinião e precisa, principalmente no nosso ramo, desse contexto do alheio para formar nossa visão, é bom ter um roteiro ali naquela revista que cause um peso no nosso vocábulo e saber o que está acontecendo. Embora a revista demore um pouquinho, né? Para chegar, gente, principalmente aqui em Natal, chega um pouco, demora mais um pouquinho. Mas mesmo assim, mesmo que demore 15 dias depois que o fato passou, quando a gente for ler a revista, parece que o fato foi agora. E tem toda essa questão de quando você fala sobre aproximar o público do produto, Sim, é porque não é apenas uma imagem que você está vendo, está folheando numa rede social. sim, Sabe? Quando você pega uma imagem aleatória que tá ali na rede social e ela tá te dizendo alguma coisa porque toda imagem diz alguma coisa. sim, Mas quando você pega um editorial de moda que tem um contexto, que ela é previamente anunciada, que tem as palavras do style que criou aquele editorial, você se encaixa melhor, você tem mais essa noção do, do, do que está sendo divulgado ali, né? E exatamente. eu acho que tem essa coisa por ser mais completa e mais complexa Sim, do que apenas folhear uma imagem. Tudo bem que hoje em dia também a gente tem a questão de vídeos, vídeos no TikTok e outras redes sociais do ramo que buscam essas palavras com blogueiros de moda, certo? Mas eu acredito que essa questão da mídia física, a mídia física não vai morrer, isso é um fato, mas a gente sabe que ela acabou se nichando ainda mais. exato. E assim, é um fato tão articulado de que quando a gente entra numa banca de jornal, das poucas boas que nós temos aqui em Natal, boa que eu diria que atende um nicho enorme de conteúdo, a gente vê que as revistas vão ficando lá, vão ficando, e elas voltam à distribuição, porque não tem a quem consome.
Mas existem poucos prazeres de para quem gosta do físico, de receber uma revista e tudo dá check. Eu acho que a revista começa a ser boa quando a capa é bonita, bem elaborada e instiga faz com que você veja. Por quê? Digamos, uma revista, usando como referência a Vogue, ela é lançada hoje, mas antes de ela ser lançada em banca hoje, há uns 10 dias atrás, o Instagram, o site, as plataformas da Vogue já estão divulgando a temática, possíveis chamadas de capa, então aquilo já vai criando dentro de você uma eloquência E de qual a personalidade que vai estar eu na quero, capa. um desejo, eu preciso disso. Parece que fosse um ato de salvação. É assim que eu enxergo. Muito Aí poético. quando chega, vem a capa é um. Ah, tá, senta ali, Cláudia. Então é uma coisa que não chama tanta atenção. Mas Isso é quando tudo vai dando check, é uma satisfação. interessante essa questão de você falar da capa. Vou puxar o gancho aqui para apresentar. Eu estou aqui com algumas das revistas que são revistas feitas pelos nossos alunos, Sim, certo? Na disciplina de comunicação e moda, que a capa é realmente uma das principais preocupações. sim, Porque quando a gente vai apresentar esse trabalho, começa pela capa, ela por si só já tem que demonstrar qual que vai ser o segmento, qual vai ser a vertente de conteúdos que a gente vai encontrar no interior dela. exato. Ter como, por exemplo, essa daqui, certo? Essa capa aqui, o próprio nome já vem dizendo garra e o nome da revista Negócios de Moda com a empresária de moda local na capa. Então, eu sei que quando eu esfoliar essa revista, ela vai me passar muita coisa sobre o mercado. Exato. Uma vibe mais Forbes, só que voltado para moda, Sim, sabe? Algo do tipo. Quando eu pego uma outra capa, como por exemplo essa, Ginga, que ela já me traz um editorial de moda de uma marca local e ela já é mais descontraída, já é mais assim disruptiva, ela já me mostra que no interior dela eu vou encontrar algo muito uma mais força. juvenil, muito Sim, mais desprendido de sim, certas coisas. Então, assim, a importância da escolha da capa, ela já começa daí. Tanto que no interior são feitas tantas capas nessas revistas que no interior a gente já encontra variantes dessas capas. sim, Tipo variante um, variante 2, variante 3, porque exato. ficaram tão boas que merecem uma menção honrosa no interior da revista também. E é uma coisa tão verdadeira que você está dizendo. Por exemplo, durante a pandemia, uma Vogue mundial, que eu não vou lembrar qual é, eu acho que foi a Vogue inglesa, ela fez uma capa em branco Ah, eu lembro dessa. durante a pandemia, durante 2020. Sim, sim. Foi um ato de silêncio, de acato. Pra... Foi bem poético. Exatamente. Eu acho que revista, ela tem um potencial de venda. É um catálogo, mas ela não deixa de ser um portal de comunicação tremendo para aqueles que desejam o físico ou não, porque o digital está aí, mas atende à necessidade do que o consumidor, leigo ou não, está sentindo. Exatamente. Então, assim, existe um viés direto para atingir a necessidade. Por exemplo, capas que são muito claras, capas que são muito sensuais. Eu acho isso de uma integridade muito bonita. Ou que vem com uma cor muito vibrante, porque causa um contraste. Dá um efeito esteticamente, é um prazer você passar por um instante e ver uma pilha de revistas e ter uma capa muito bonita. E as interações com que a capa vai dando, por exemplo, no ano de 2022, eu acho que foi 2022, a L Brasil fez uma capa que ela era digital. Por sinal que tem essa revista. É uma capa holográfica, Sim, com Bruna Marquezine vestindo escaparado. Ela se movimenta, você vai virando e a capa vai mexendo. sim. A folha principal Eu tem lembro. uma base holográfica que quando a luz bate,
Tipo aquele Ela status. ai, nossa. Pronto. É feito aquele status. Para quem Eu não sei. alguém sabe. Então, é muito interessante, porque quando eu recebi aquela revista, eu parei, passei um bom tempo assim, ó, virando a revista, e minha mãe dizendo, você não vai abrir? Não, estou me divertindo, porque é divertido. Então, trazer certas tecnologias, atender também às necessidades de mercado. Por exemplo, existem revistas que estão trazendo agora, na sua formatação, né, no material em si, formas um pouco menores diminuindo o tamanho, o diâmetro e aumentando a grossura, Isso. fazendo com que não exista muito gasto de material, reduzindo ou trocando os tipos de folhas utilizados, colocando folhas plastificadas fora e as de dentro uma folha biodegradável ou então uma folha reciclada, que é mais grossa, traz mais imponência, talvez seja um valor mais barato para eles, mas o valor final permanece o mesmo, mas pensando na Mas questão leva uma mensagem. sustentável, que Leva uma está, mensagem. exatamente, que está por trás. Inclusive, essa questão da. Voltando um pouquinho para a questão da capa, Sim, me recorda, por exemplo, no período em que a Vogue, que antes sempre mostrava a capa com a modelo de corpo e sim, semicorpo e sim, tudo, tinha toda essa questão. E de repente, eu acredito que com a entrada da Ana Wintour na direção da Vogue, com o tempo ela modificou isso e a Vogue passou a mostrar o o rosto. rosto das modelos, único e exclusivamente o rosto. E aquilo ali traz uma mensagem de um espírito de um tempo, né? O famoso Zeitgeist de moda, de quando o culto ao corpo deixou Exato, de ser uma preocupação, sim, sabe? Mostrar apenas aquela beleza facial, aquela beleza limpa, pura, crua, exatamente. entende? E isso foi se mostrando e acabou se tornando cultural. Exato. Isso saiu da mídia e passou a ingressar na sociedade. Hoje em dia a gente vê É uma quebra de parâmetro, sim, literalmente, porque não podemos negar, até hoje, nos passos que estamos, a moda, ela ainda segue riscos de preconceito muito grande. E preconceito que eu digo em relação racial e tudo mais, mas em relação ao corpo, o pré-julgamento ao corpo. Então, eu lembro desse calor que foi quando colocaram a plus size na capa, de quando trouxeram lá em 2001 a capa de um Givenchy com modelos muito magras. Então, é como se tivesse dizendo, ah, tá na capa, então o padrão é esse. Não, o isso. padrão não é esse. O padrão não é ser o que está estampado numa capa, mas é um pedido de atenção ao que está acontecendo. Não é Tanto o é que conceito do a magreza vende, não, mas é o conceito de dizer tem algo por trás, então vamos abrir a revista para saber o que está acontecendo. e tão forte foi o movimento de capas com rosto que foi ser criado, inclusive, na década de 80, inspirado nisso, o movimento Vogue, no Ballroom, Sim, que inclusive a gente recebeu no episódio passado exatamente. Marcone Soares, que é incrível. Quem não viu, assista. Vale a pena. É, que o movimento Vogue é justamente, né, Fotografado. inspirado na capa da Vogue, que é só de rosto. Então, são poses com rosto. Logo depois veio a Madonna, que lança a música Vogue, no qual ela Sim, faz a coreografia com o rosto de capas de Vogue. Então, assim, tudo isso através de um único ato que teve em uma mídia sim, física de moda. exato. Que por muito tempo foi a única, né? Isso. Então, assim, a partir desse contexto de ser pioneira e uma das mais consumidas, ok, nós temos outros grandes nomes de revista no mundo, mas eu acho que em relação a consumo, a Vogue é uma que mais recorre aos recursos de consumo. É a mais pop É também. a mais pop, literalmente. É, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que poucas pessoas têm o hábito de consumir outra revista, quem consome revista de moda, que não seja Vogue. Eu acho que ela criou esse manifesto de unicidade com o consumidor, embora a gente não tenha o hábito de comprar o que ela oferece, mas é o hábito de ter a matéria.
Tu quer mais um exemplo sobre essa questão de mídia física e digital, desse impasse? Olha como o digital ou como o físico segue importante. A gente teve recentemente todo aquele bafafá da Maia nessa feira, que seria capa da Vogue, e de repente ela disse que queria porque queria ser capa da Vogue física, mas apareceu sendo digital. Antes disso, a gente teve mais algumas capas da Vogue, por exemplo, com quatro drags brasileiras, que Sim, foi a teve. Halessia, a Della Fence, a Sabe? Pablo E e acredito que foi a é, Glória. Glória Isso. Aí, só duas delas, a Pablo e a Glória, saíram na capa física. física e as outras E coisas. as outras foram Mas, digitais. assim, o pensamento de você coloca assim, levando em consideração que não é isso, eu quero física. Gente, mas assim, para quem consome, sabe, a gente consegue ter certo acesso a dados que a Vogue, a Globo, como todo que é o circuito do Globo, oferece a gente. A Vogue hoje em dia está custando a física uma faixa de R$ 35, certo? Dependendo do produto que ela esteja E da vendendo. época, porque geralmente a de Não, setembro, a edição de setembro. hoje ela está custando 35 atualmente. Mas normalmente ela chega até 48, dependendo do produto que ela está vendendo. Mas assim, eu sou de uma época que eu comprava Vogue por R$ 18. Sim. Então, assim, ok, era outro tempo, outra economia, outra editora de revista, porque eu sinto falta do Daniela na Vogue, Nossa, sim. mas eu vejo que hoje todas as revistas que eu consumo, elas têm digital. E o digital é bárbaro, faz com que você tenha vontade de assinar, porque só é um veículo assinado, porque é mais barato. E ele oferece produtos a você. Por exemplo, a Ellen desse mês, ou melhor, de outubro, ela estava se preparando para o Black, que vai acontecer agora. Então, ela baixou a mensalidade da digital. De 17, que já era R$ 17,90 por mês, você pagaria 12. Assinando o contrato em outubro, você ainda ganharia uma bolsinha cheia de produtos de uma marca. Uma marca chinesa, por sinal. Então, assim, para quem não tem o hábito de consumir aquele produto, pelo menos aqui em Natal a gente não tem esse produto, é muito interessante, Sim. porque você vai cultivando e a todo mês você ganha um brinde. Então é muito mais fácil você gastar R$ 17 por mês e ganhar um produto que você não tem tanta velocidade de consumir. O tanto alcance. Alcance, exatamente, porque muitos deles não vendem aqui na cidade e quando vende é um valor altíssimo. Exato. Então, assim, e a física não. Existe algumas campanhas que a Glamour faz, que você ganha um esmalte, você ganha um batom, ou você ganha um Mas é bem balme. esporádico da É Glamour. muito esporádico, porque é quando eles é um lançamento, eles precisam vender aquele produto. Aí eles Exato. colocam o valor, que é o valor da Glamour hoje. Eu gosto, Glamour e Cláudia, eu acho interessante. E é uma revista voltada não tanto para o comercial, é voltada para atender às necessidades e pedidos da mulher que a consome, que normalmente são voltadas para mulheres. Eu acho que a Capricho foi extinta, entrou a Ai, não. Glamour, Saudades da Capricho, inclusive. não consumia Capricho. Ah, eu consumia demais a Capricho. Eu acho que a Capricho saiu e ficou no lugar. A A Capricho, Capricho tá digital. não, do Do físico. físico saiu Eu acho que completamente. a Glamour, ela capturou a necessidade que a Capricho tinha. Então, hoje em dia, a gente tem o viés é, dessas outras revistas alheias que estão ainda tendo sua capacidade em relação ao valor a conteúdo. Mas, assim, aí eu volto à questão do endereçamento que tinha a capa. Eu tenho uma capa, é, não vou lembrar o ano a qual ela pertence, mas foi depois da pandemia. É uma capa da Vogue, que eu não ia comprar, eu nem sabia que existia. Eu entrei na banca e aquela capa me chamou. Eu não fui atrás dela.
O nome da matéria é Sutil Elegância. É um rosto em perfil com uma touca de flores. A moça está usando uma touca de flores naturais, tipo aquelas roupas de banho dos anos 60. Sei. É incrível. É uma capa branca, tudo muito claro. A matéria é incrível. É aquela matéria que você toma, assiste, ou melhor, lê, tomando um chá, um café, porque ele traz uma tranquilidade. Eu acho que é isso. A mídia faz com que a gente viva um ciclo muito rápido. Esse é o ponto. Perdão, esse é o ponto que eu queria chegar. A sensação que a mídia provoca quando escolhe minuciosamente cada capa, cada matéria, cada Exa- editorial, Exatamente. sabe? Porque ela provoca certas sensações. Eu lembro que eu tenho uma Vogue, acho que de 2002, que nela tinha uma matéria bem simples, que era o título da matéria era Hate, é, porque amamos odiar, algo do tipo. E eu lembro que a imagem era uma mulher super agressiva, e você já se deparava com isso, e todo o contexto da matéria era sobre essas pessoas que praticam hates na internet e que vivem só de realmente criticar outras pessoas de forma negativa, em comentários de fotos e tudo. E aquilo ali gera uma certa discussão na nossa cabeça. Exato. E quando você vê hoje, se eu reler aquela matéria, hoje em dia eu vou ter uma outra visão. Outro Quando a posicionamento. gente pega pelo ponto de que tem muita gente que utiliza o hate como para alavancar a própria carreira, Sim, né? Então, uma matéria que antes estava criticando, eu acredito que se ela fosse feita hoje, ela estaria sendo usada como um jogo de marketing muito grande, exato. entende? E eu acho que quando a gente vai vendo esse consumo, quando a gente vai vendo esses editoriais, a gente vai se deparando com o espírito daquele tempo, ou com o espírito do nosso próprio tempo, e daí é onde entra a questão de tendência, né? Que já passei para vocês. Que tendência não é só aquela roupa do momento, mas é o estilo, a sensação do momento. Então a gente vê que a importância da mídia física e digital também é justamente essa, é informar o que a gente está passando. Quando você Exato. fala do exemplo da Vogue, da capa branca, era uma época de pandemia. Então ela estava falando sobre os Zygas daquele momento. E levando em consideração essa capa, como foi logo naquele, no boom. Isso foi. Então, assim, como foi feito? O fotógrafo pegou um fundo branco, fotografou e fez a capa. Não tinha ninguém, foi ele e ele mesmo. Mas, assim, levando em consideração o mecanismo, seja digital, seja impresso, eu acho que, voltando para o consumo em si, o digital ele faz com que a gente crie esse veículo de aproximação com o que está acontecendo. Por exemplo, hoje, se tivesse rolando hoje um desfile, uma semana de moda, eu poderia assistir agora, nesse exato momento, porque o ao vivo está rolando. Isso. Só que assim, Como foi o caso do Victoria's Secret. exato. Mas assim, no intuito de que eu estou falando isso? No contexto de afirmar que é tanta informação que a gente recebe informação pessoal a todo momento, e o visual está muito atrelado ao que está atrás daquilo que a gente conquista no nosso tempo livre. A gente sempre está ouvindo uma coisa, ouvindo alguém falar, assistindo um vídeo, seja o que for, em qual plataforma seja, mas para aquela questão do o que foi o ontem, o que vai ser o hoje e o que está sendo, o que vai ser o amanhã, melhor dizendo, eu acho que o físico só confirma em relação ao molecular, afirmar. Só confirma o que já está acontecendo. Sim, Por exemplo, em relação aos ele desfiles, divulga. exato, em relação aos desfiles, se estiver acontecendo hoje, vai chegar no Brasil, vai chegar aqui no nosso consumo, daqui a uns 2 meses. Dentro de 15 dias, a revista já vai publicar aquilo que a gente viu hoje. Então, se a revista trouxe, é porque o mercado vai se adequar àquela Vai, necessidade vai e se a gente vai apropriar. ver aquilo na rua Exatamente. e vai consumir.
Então, é só aquela questão de confirmação. Chega a é quase uma manipulação, Isso. sem ser, né? Então, é basicamente isso. A gente conversou um pouquinho sobre a tão importante participação da mídia, tanto no mercado de moda como até mesmo no, no estilo de vida das pessoas e na forma como as pessoas consomem e se comportam. Exato. Eu acho isso interessante, dá muito pano para manga. Dá. É contexto para puxar um cafezinho e ficar por horas. Exatamente. Mas a gente tá chegando ao fim desse Ah, nosso que pena. episódio. Teremos próximos. Teremos próximos episódios e aguardem. É isso. Tchau, tchau. Tchau.